Irmãos, quero convidar a fazermos uma oração ao nosso Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui cultuando, louvando, adorando o seu santo nome. A oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvir a sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me guiar, que o Senhor venha a me ajudar a conduzir a sua santa vontade, de forma que seja agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor faça com que os nossos corações estejam abertos a receber a sua santa palavra, Senhor. Que o Senhor venha a nos encher do seu Santo Espírito, que o Senhor venha a estar presente nesse culto que nós realizamos para o Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor interceda, que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça com que as nossas mentes estejam voltadas a Ti, Senhor, e somente a Ti. Em nome do Senhor nosso Deus e Pai amado. Amém. Amém. Irmãos, eu quero estudar com os irmãos o tema que é Cristo em nós. Como Cristo se faz presente em nossas vidas e como o mistério do Evangelho se faz presente nos nossos dias. Jesus afirmou que tudo o que ele ensinou tinha um propósito. Em João capítulo 15, verso 11, ele diz que o seu gozo estivesse em nós e que esse gozo nos fazia completo, ou seja, que a alegria de Cristo estivesse em nós e assim a alegria seria completa. E a partir disso, nós temos um propósito que é revelado plenamente na mensagem do Evangelho, onde nós vemos em Colossenses, e eu quero abrir com os irmãos, Colossenses capítulo 1, verso 27. Colossenses capítulo 1, verso 27. E é nesta passagem que nós vamos firmar o estudo hoje. Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa verdade poderosa, ela só pode ser vivida quando os olhos estão abertos pela obra do Espírito Santo. E assim, a luz de Cristo, ela foi destinada para iluminar o mundo. E mais preciso ainda, para que cada pessoa receba essa luz de forma intencional. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ninguém acende uma candeia para escondê-la debaixo de uma vasilha ou de uma cama, mas sim coloca em um lugar apropriado para que essa luz se manifeste e alcance todos ao redor. E essa luz nos foi dada para que nós andemos nela, pois através de Cristo nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós vivemos em um tempo privilegiado, onde o Evangelho ele foi revelado com clareza. Nós temos as Escrituras em nossas mãos, a palavra de Deus, e muitas vezes nós vemos esta palavra sendo pregada com fidelidade mundo afora. E com isso, nós corremos o risco de subestimar a grandeza das Escrituras, a grandiosidade dessa mensagem por simplesmente estarmos familiarizados. Muitas vezes nós partimos pelos locais e encontramos Bíblias, pessoas lendo a Bíblia, pessoas na internet pregando as Escrituras. Isso se torna muito familiar por conta da abundância que as Escrituras se fazem presentes em nossas vidas. E um exemplo desse perigo de nós tornarmos algo normal, tornar algo comum em nossas vidas as Escrituras, é
o exemplificado pelos israelitas no deserto. Quando nós vemos Deus alimentando eles com maná, do qual era um alimento dos anjos. Eu quero abrir com os irmãos Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78, verso 23 ao 25. Então, a gente vamos entender o contexto. Os israelitas estão no deserto, caminhando rumo a Canaã. E Deus provê alimento para eles. No decorrer dessa caminhada, Deus se faz presente. Assim como Deus se faz presente nas Escrituras e manifesta a sua vontade pelas Escrituras. Mas, diante disso, nós vemos o seguinte, Salmo capítulo 78, versos 23 a 25. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. É uma maravilha. E muitas vezes nós olhamos, nossa, eu queria estar lá para veres o alimento do céu. Hoje, nós temos as Escrituras, das quais são palavra de Deus. Diante disso, no mesmo contexto semelhante, nós vemos os israelitas recebendo esse alimento do qual era alimento de anjos, que vinha do céu. E o que nós vemos no decorrer dessa caminhada? Os israelitas insatisfeitos, pedindo outro tipo de alimento, pois eles desprezavam aquele alimento que eles tinham muitas vezes. E assim, eles demonstravam muitas vezes ingratidão, recebendo este alimento que vinha dos céus. Devemos tomar cuidado para não cometer o mesmo erro, tratando com desdém aquilo que nos sustenta espiritualmente. Cristo é o pão que desceu do céu, e quem dele se alimenta vive eternamente. E essas palavras são ditas lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. Diante disso, infelizmente, muitas pessoas hoje, insatisfeitas com a simplicidade do Evangelho, buscam um Cristo além do crucificado. Não encontram suficiência em Cristo sendo crucificado por cada um de nós. Há uma busca por novidades, por discursos espetaculares, que muitas vezes emocionam as pessoas, mas nada edificam. Contudo, Jesus nos ensinou a apenas pedir o que é essencial. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida lá em Mateus capítulo 6, verso 11, ele instrui a pedir o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É pedido algo espetacular? Uma novidade? Não. Apenas aquilo que sustenta a vida da pessoa. Que o reino de Deus se faça presente. É o que nós precisamos, irmãos. Não é a novidade que nos mantém vivos, mas a palavra que procede da boca de Deus é suficiente para nos sustentar em todas as coisas. Essa é a boa nova que nós devemos buscar. Por isso, é essencial que nós não endurecemos os nossos corações à voz de Deus, pois rejeitar aquele que fala do céu é recusar a vida eterna que ele oferece. A palavra nos lembra que em Cristo está a vida, e essa vida é a luz dos homens. E essa luz, da qual é Cristo, resplandece nas trevas, e as trevas não podem vencê-la. João capítulo 1, versos 4 e 5 diz isso. Se Cristo nos oferece vida, devemos vivê-la com gratidão. Se Ele nos dá a luz,
devemos andar nela. Se ele nos ama, devemos descansar nesse amor. O Evangelho, longe de apenas ser um mistério, e eu falo mistério porque a passagem que nós lemos de Colossenses cita justamente o Evangelho como um mistério, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a complexidade ou a novidade que torna o Evangelho eficaz, mas o poder transformador de Cristo habitando em cada um de nós. Nós devemos sempre buscar ser fortalecidos nessa verdade, pois, lembrando dessa aliança que Deus fez com cada um de nós, nós lembramos que as emoções são passageiras, mas o valor eterno de Cristo se faz presente, e nesse valor da aliança que nós temos com Cristo, nós devemos sempre confiar. E agora eu quero estudar com os irmãos a essência desse evangelho. Eu não sei qual palavra usar aqui. Em Colossenses nós vimos 3 palavras: mistério, riquezas e glória. Foram 3 principais que eu quero focar aqui. E qualquer uma das 3 palavras, ela se torna adequada para se encaixar no contexto que eu quero estudar com os irmãos. Se é mistério, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é dito que o mistério, Cristo é esse mistério na realidade. Fala o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Então, o mistério da piedade de Cristo. Agora, um outro ponto. Nosso Senhor Jesus Cristo é cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí é Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Então vimos mistério, glória no Senhor, mas por acaso ele não é também o brilho da glória do Pai? Então, nós podemos lembrar de Efésios capítulo 3, verso 8, que diz que é insondável as riquezas de Cristo. Então, nós vemos um mistério que se dá por Cristo, um mistério de piedade que é demonstrado por cada um de nós. Nós vemos a glória de Deus manifestada no unigênito que veio a este mundo por cada um de nós. E nós vemos a riqueza insondável de Cristo, pois ele habita corporalmente, em toda a plenitude, em sua divindade. Então nós devemos lembrar que grande é a riqueza da graça de Deus, que agradou ao Pai a nos transmitir essa riqueza através de Cristo Jesus. Cristo é o mistério, é a riqueza e a glória. E ele é tudo isso. E bendito seja o nome dele, pois ele é tudo isso entre nós, pobres, gentios, que a princípio éramos como cães, na realidade, indignos de comer das migalhas que caíam da mesa. Quando nós lemos aquela passagem de Mateus capítulo 15, onde uma mulher que tinha uma filha que estava possessa, e ela clama a Jesus para que Jesus cure a filha dela. Em determinado momento, Jesus, ele ignora ela, e ela insiste, até o ponto em que os discípulos chegam até Jesus e falam, olha, essa mulher está incomodando. Ela não para de gritar. E Jesus se achega a ela. Diante disso, nós vemos o questionamento. É certo que você alimente os cães com pão? E ela fala, eu alimento os cães apenas com as migalhas que caem da mesa. Os judeus
tratavam os gentios como cães. Os gentios eram vistos como cães. E assim, nós estávamos nessa posição. Recebíamos apenas migalhas. Não participávamos dessa nação que era filha de Deus. Mas através de Cristo, nós partimos e se tornamos filhos de Deus, através da fé. Então, diante disso, devemos lembrar dessa maravilhosidade que Cristo nos fez, onde somos agora admitidos como filhos e feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. E é maravilhoso esse fato, pois por toda a eternidade, o Deus infinito tomou sobre si a natureza de homem, onde isso nunca talvez teria ocorrido na mente humana. E através disso, nós, depois de vermos esse grande fato sendo realizado, temos um grande mistério na nossa fé. Temos um Deus que é homem e é uma só pessoa. A Trindade é algo extremamente difícil de se entender. Um Deus que se tornou homem, mas por se tornar homem, muitas pessoas podem pensar, então ele deixou de ser Deus. Não, esse Cristo é Deus. E isso é algo grandioso demais, é um mistério para as nossas mentes. Que homem, diz em Salmos, capítulo 8, verso 4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quem somos nós para tamanha maravilha? O Filho do Altíssimo nasceu em Belém, e o seu nascimento, antes de ser operado um ato de justiça, ou derramado uma gota de sangue, lá em Lucas capítulo 2, mostra, antes mesmo de tudo isso acontecer, antes mesmo do sacrifício de Deus, de o Senhor Jesus se sacrificar na cruz por cada um de nós, em Lucas capítulo 2, verso 14, nós vemos os anjos dando glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Uma criança. Os anjos olham para aquela criança e dão glória, porque eles veem Deus ali em forma humana. Em Isaías, capítulo 9, eu quero fazer a leitura com os irmãos para quase finalizarmos. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu. Que riqueza, irmãos. Deus, em nossa natureza, não pode significar para nós nada além do que alegria. Quão favorecida é a nossa raça por causa disso. Qual outra criatura o Senhor assim defendeu? Sabemos que Ele não tomou anjos, mas Ele tomou a semente de Abraão. Ele tomou para si a natureza humana. E agora, o mais próximo dos seres humanos do universo é o Deus homem. Aquele que foi feito por um período um pouco mais baixo do que os anjos, para sofrimento de morte. A palavra que se fez carne e que habitou entre os homens deve nos despertar esperança e nos levar
a crer que podemos ser salvos. Certamente o fato de haver uma tamanha união entre Deus e o homem é um deleite para cada um de nós. Não devemos pensar que o valor está em cada um de nós. Eu sou muito tentado a olhar para o sacrifício que o Senhor fez na cruz e pensar, eu tenho um valor muito grande para Cristo fazer isso. Na realidade, eu tenho esse valor porque Deus me deu esse valor, porque eu sou criatura de Deus e porque Cristo se faz presente em nossas vidas. O valor não está em nós, o valor está em Cristo. Então, quando olhamos para o sacrifício, nós não devemos se ensoberbecer, achar que temos um valor grandioso. Não. O valor que está em nós é porque nós provemos de um Deus do qual é maravilhoso. O valor está nele, não em nós. Então, nós temos um Deus que simpatiza com a humanidade, pois ele se fez carne e da nossa carne, e por isso ele pode nos ajudar sem limites, pois não houve tentação que se fizesse presente que ele não tenha passado. Embora ainda divino, ele não é menos humano. Embora verdadeiramente homem, ele não é menos divino. Tais verdades são esperança para nossas vidas e uma fonte de consolação para que nunca nós deixemos de fluir isso em nossas vidas. Quando pensamos em nosso Senhor, devemos lembrar da gloriosa obra que Ele empreendeu e determinou em nosso favor. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7 diz isso. Porque havíamos falhado em nosso serviço, havíamos falhado em nossa servidão a Deus, nós estávamos em condenação, a menos que se fizesse presente um Deus que nos provesse essa salvação. Então, o herdeiro de todas as coisas se cingiu de humanidade para estar entre nós como um servo. Em nosso favor, a sua vida foi uma vida de tristeza, foi uma vida de humilhação, seguida por uma morte de agonia e desprezo, até a cruz, que ele carregou toda a carga, e na cruz ele levou para que todos nós alcançássemos a salvação, a ira da justiça de Deus que deveria recair sobre cada um de nós, pois Cristo estava carregando o pecado nosso na cruz. A ira que recaiu sobre Jesus era uma ira nossa. A condenação de morte de Jesus é uma condenação de morte que era nossa. Mas Cristo veio ao mundo para levar essa condenação que era nossa. Então, para finalizar, eu quero fazer a leitura de Eclesiastes capítulo 1, verso 7. Eclesiastes capítulo 1, verso 7. É dito o seguinte: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Por mais que tentemos nos encher de Cristo, por mais que busquemos a Cristo e fluímos Cristo em nossas vidas, Ele é um mar, é um rio, do qual nós devemos sempre buscar, mas nós nunca vamos alcançar em plenitude a abundância, pois Ele está sempre e constantemente a nos encher. Que Deus nos abençoe, que possamos buscar esse Deus que se faz presente em
todos os ofícios das nossas vidas, buscando com que Ele preencha nossas vidas, pois Ele foi um Deus que se fez carne por cada um de nós, passou por toda a tristeza, toda a humilhação por cada um de nós e demonstrou que está presente em nossas vidas por amor a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que possamos se entregar inteiramente a Ele, pois Ele é um Deus abundante. Que Deus nos abençoe, irmãos.